Fala um pouquinho sobre quem é você. Hoje, pastor, eu posso dizer que eu sou a Rose, primeiro de Jesus, e de Antônio Carlos. Isso porque eu passei a ter um entendimento, vamos dizer, sobrenatural diante de tudo que eu aprendi nos momentos de deserto. Porque, para mim, eu digo hoje que o deserto é a escola de Deus em nossas vidas. E eu aprendi muito para hoje dizer que eu sou a Rose do Antônio Carlos. Espetacular é a questão do meu livro dos sonhos. Hoje eu posso declarar assim com uma alegria muito grande do meu coração que eu estou fazendo 50 anos esse ano. Mas quando eu iniciei esse livro dos sonhos aqui, eu estava com 41. Já tinha completado meus 41. E nesse livro aqui, eu coloquei realmente o que eu queria realizar em minha vida de uma forma sobrenatural, como eu vinha aprendendo assim, dentro dos ensinamentos, dentro dos discipulados, entende? Com a minha pastora. E a realização, ela começou a acontecer, mas só que eu não vi essa realização assim, de uma forma concreta. E lutamos muito, e um dos meus sonhos, depois do meu casamento ser restaurado, de eu buscar ajuda, porque eu busquei ajuda, fiz terapia com a Bispa Ana, eu e Antônio Carlos, nós começamos tudo de novo, nós começamos a namorar, nós começamos a nos encontrar, e eu tenho certeza que o sonho de Deus para a minha vida começou aí, porque foi uma união de Deus para a minha vida. E o meu sonho começou a ser realizado aí. Só que nós queríamos muito mais. Em sentido desse sonho, o nosso desejo dos nossos corações realmente era alcançar a ter a nossa casa própria. Porque cada um de nós nós somos 2 pessoas viúvas, e Deus nos uniu num momento assim difícil de nossas vidas. Nós constituímos uma família, unindo a minha a dele. Temos 3 filhos maravilhosos. E quando eu coloquei aqui, agradecendo a Deus, no meu livro da vida, no meu livro de sonhos, a questão da minha filha, e que eu coloco aqui, em agradecimento a joia que eu tinha, que era a Bruna, e não tinha uma representação de joia, assim, do jeito que eu queria. E a Gaster é uma loja que trabalha com joias. E eu disse assim, poxa, essa é a minha joia, foi a joia que Deus me deu. E sonhava também com uma casa, ter uma casa própria minha, onde essa casa pudesse ser um sonho realizado meu e de Antônio Carlos. E daí partiu a ideia, onde nós fomos orientados pela nossa bispa, de sonharmos e colocarmos isto visível aos olhos do Senhor. Passou-se o tempo, toda a recuperação do meu casamento, da minha vida, dos meus filhos. Nós fomos, o Antônio Carlos recebeu um telefonema de um grande amigo dele na época, em que nós estávamos sonhando em ter nossa casa. Ele recebeu um telefonema de um amigo, que é corretor de imóveis, e disse para ele que tinha uma grande oportunidade para ele ver dentro do Recreio dos Bandeirantes de um terreno. Apareceu a oportunidade de comprar esse terreno, não sei como, porque as dificuldades eram muito grandes. E apareceu uma oportunidade de comprarmos esse terreno pela metade do preço. E compramos esse terreno. Mas dentro dos nossos corações, perguntávamos sempre de que forma nós vamos construir algo tão perfeito para nós dois. E foi quando coloquei no livro dos sonhos uma figura reportada de uma revista, através de orações, através de muita unção, principalmente da pastora, que era minha líder na época, a pastora Suzana. Coloquei essa figura no livro dos sonhos e acreditei, que algo sobrenatural iria acontecer em minha vida. Coloquei isso dentro do meu coração e disse, vou gerar esse sonho. Esse sonho foi gerado, só que esse livro, ele foi fechado e deixado com a pastora durante muito tempo, porque nessa época os pastores ungiam os livros, guardavam com eles, e passaram-se os anos e foram construindo outros. Surgiu esse novo livro dos sonhos, onde eu montei outros, onde eu tenho os carimbos, que a Bispa Maria surgiu com a ideia da confirmação dos sonhos, e esse foi guardado. É que essa casa, assim que nós pegamos o terreno,
nós iniciamos a nossa obra. Só que a nossa casa foi toda desenhada por eu, Bruna e o Antônio Carlos. Assim, cada um desenhava uma parte. E a realização foi assim aos poucos, tudo dentro de um processo. Eu tive aqui pessoas abençoando a minha casa, pessoas assim nos dando força em questão daquilo que nós queríamos, entende? E hoje, depois desses anos passados, essa nossa construção durou 4 anos. Minha casa está pronta. Só que eu tive um momento assim de querer agradecer as pessoas que nos apoiaram em oração, principalmente a pastora Suzana, ao nosso pastor Cabral e a Helena, em questão dessa força espiritual que nós recebemos. E convidei a pastora Suzana para jantar uma noite em minha casa, para ver a minha casa construída. Ela ficou surpreendida quando chegou aqui, mas não me falou o que a surpreendeu. Logo depois ela me mandou que entregassem a mim o livro do sonho que estava com ela, que eu observasse com muito carinho o que Deus fez por mim, de que forma Deus me surpreendeu assim, de uma forma tão amorosa. E fui abrindo esse livro. E uma das páginas que eu abri foi exatamente onde eu coloquei Bruna, minha H. Esther. Hoje eu digo, né, que Deus me surpreendeu de uma forma sobrenatural, porque hoje a minha filha Bruna trabalha na H. Esther há 6 anos e o livro tem 9 anos realizado. Fui passando a página, quando me deparei com a fotografia cortada de uma revista, eu me deparei com a foto, comecei a chorar junto com meu esposo, porque era exatamente a casa que eu construí. E quando eu olhei a cor, ainda disse assim, Jesus, ela foi pintada com seus dedinhos da cor que eu queria. A Marielle está exatamente aqui, registrada na foto. Sabe, e eu acreditei imensamente que quando você põe algo para Deus, visível, Deus realiza, mas Ele te prepara para isso, para te dar essa bênção, para te dar esse presente, que para mim foi um presente. Então são as promessas de Deus para nossas vidas. E elas foram realizadas. Só que pediram, que a pastora pediu que eu tomasse atenção realmente na bênção que Deus tinha para mim e que estava nessa foto, nesse recorte de revista. E eu analisando, demorei a entender quando eu percebi que o carro que estava estacionado na garagem aqui dessa casa, ela tinha a chavinha da Sala Nossa Terra. Isso me surpreendeu muito, porque na época eu nem conhecia, né, o adesivo da Sala Nossa Terra. Isso já foram 9 anos, quase 10 anos atrás. E hoje ver isso realizado assim, de uma forma sobrenatural, colocando assim de frente junto à minha casa, essa foto é a casa que Deus nos deu, é perceber que o carinho e o amor que Deus tem pelas nossas vidas. Então hoje eu tenho só a agradecer mesmo pelo que Deus fez, sabe, pela renovação de minha vida, por Deus ter construído para mim realmente o sonho no meu coração. Podemos dizer que nós sonhamos juntos. Exatamente. Exatamente. O que você tem a dizer para as pessoas? Olha, o que eu tenho a dizer é exatamente uma das coisas que... E nessa celebração, o pastor, ou o bispo Rodovalho, deixou bem claro numa palavra, dizendo o seguinte, que toda boa colheita começa com a semente, e Deus vai te dar o melhor desta terra, justamente por você ter plantado no tempo e no lugar certo. É isso que eu quero deixar, sabe? Crer que realmente o melhor de Deus está por vir. E hoje, como líder do meu líder, né, que é o nosso pastor Erle, eu confirmo dizendo que Deus é fiel. Pena que não tem aquela madeira como ele bate nele. Deus é fiel, sabe? E Deus tem sido fiel em nossas vidas. E eu tenho certeza que muito mais Deus tem para dar. Porque se lermos mesmo dentro da Bíblia, Deus tem promessas para nossas vidas. E eu creio muito que Deus ainda tem melhor ainda para mim. E essa é uma realização, esse foi um presente para mim que Deus me deu. Beijos. E creio, o melhor de Deus ainda está por vir. You've been so faithful for all my years.